e o capítulo 4, o versículo 19, que diz assim: Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Vamos falar com Ele. Senhor, obrigado, porque Tu és o Deus que não nos abandona. Ainda que pareça, ó Deus, que estejamos sozinhos, ainda que pareça, ó Deus, que estejamos longe, mas de Ti jamais, porque Tu és Deus onisciente, onipresente, onipotente, santo, eterno, Deus que conhece nossa vida, nosso coração, nossos caminhos estão, ó Deus, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, nesse momento, fala a Tua igreja. Ó Deus, me coloco nas Tuas mãos como instrumento. Perdoa meus pecados, meus erros, minhas falhas. Toca, Deus, na minha saúde, na minha mente. Senhor, em nome de Jesus, que eu venha ser canal nesse momento, não barreira. Ó Deus, dá a revelação, mostra aquilo que Tu queres falar, fortalecer, encorajar a Tua igreja. Ó Deus, abrimos nossos corações como terra fértil, para que a Tua palavra, Senhor, caia como uma semente e frutifique, e não fique à beira do caminho. Ó Deus, nem num solo cheio de pedras, nem, ó Deus, ali num lugar cheio de espinhos, não, que possamos ouvir, guardar e praticar a Tua palavra. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estamos no contexto do Antigo Testamento, no momento no qual o povo de Israel já tinha passado, estava passando pelo juízo de Deus no cativeiro babilônico. Deus várias vezes avisou o povo, levantou profetas, Isaías, Jeremias, tantos profetas, para que o povo largasse a idolatria, largasse as práticas pagãs, as práticas que estavam fazendo com que eles adorassem falsos deuses e não adorassem ao Deus verdadeiro, práticas que não agradavam ao Senhor, não oravam mais, não buscavam mais a Deus, e veio o juízo. O povo foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. E após 70 anos, começa a promessa de Deus se cumprindo. Começa o povo de Israel a voltar da Babilônia, do cativeiro, para Jerusalém. Começa a primeira volta, quando você começa a ler aqui a história, por Jerobabel, e ele começa a ter a bênção de Deus, Zorobabel, a bênção de Deus. Ele fala: olha, eu consegui chegar até aqui porque os olhos de Deus estão sobre nós. Depois, quando você continua lendo Esdras, mesma coisa. Falamos aqui domingo passado, eles jejuam, eles clamam, eles oram, pedem a Deus uma jornada abençoada, cuidada, zelada, que Deus livrando dos inimigos, porque sair dali, lá de onde estavam cativos, voltar para Jerusalém, não era uma jornada boa, mas Esdras declara que a boa mão do Senhor estava sobre eles, tudo que ele pediu para o rei deu, o rei concedeu, deu as cartas, e eles voltaram seguros. E Neemias, se você começa a ler a partir do versículo 1, ele manda perguntar, ele está lá no palácio de Nabucodonosor, só que não era mais Nabucodonosor, ele está lá no palácio, ele está como copeiro do rei, e ele manda perguntar como estava o povo. Aí ele sabe, ele escuta que o povo estava na miséria, o povo que já tinha voltado estava sofrendo. Então ele vai orar, ele vai clamar, ele vai buscar a Deus. Ele se apresenta na presença do rei. Aí o rei percebe que tem alguma coisa errada. Aí ele fala: estou triste, porque lá meu povo está triste, está perecendo. A minha cidade está com os muros destruídos, as portas destruídas. Aí Neemias declara: a boa mão do Senhor estava comigo, tudo que eu pedi, Deus me deu, o rei me deu, para que eu pudesse voltar. E Neemias, ele volta com muitos ali do povo, e olha que não era fácil. Imagina um rei
né? Temos o exemplo, por exemplo, de Israel. Faraó não deixando o povo sair. E o rei libera também Neemias de voltar para reconstruir. Neemias, ele chega lá, não conta nada para ninguém, vai de noite, olha as muralhas destruídas, os muros caídos, mas era tempo de reconstruir. Então, no momento certo, na hora certa, Neemias, ele fala, junta, mobiliza o povo para essa grande obra, e se levantaram adversários. Por isso que ele diz aqui o versículo 19, eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. A obra era muito grande, reconstruir aqueles muros, a obra era muito grande. Só que a palavra de Deus nessa noite aos nossos corações é que quem luta por nós é Deus. Você não está sozinho. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, para o Senhor, confessamos Ele, Jesus, como nosso Salvador. Deus, Ele fala na sua palavra, desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha, que luta por nós, que trabalha, que a mão dEle está sobre as nossas vidas. Isaías fala isso. Então quem luta, ele declara, só que ele declara isso em um momento difícil. Por quê? Se você voltar ao início do capítulo 4, quando Sambalate, você conhece muito bem esse homem, né? esse nome, quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Eles estavam com um propósito. Neemias, ele mostra qualidades de liderança, ele olha, observa, mobiliza, e a obra começa a ser reconstruída, o muro começa a ser reconstruído, só que quando os adversários, são muitos, só que aqui ele fala, nesse capítulo, Sambalate e Tobias, que já tinham tentado antes, eles não pararam, não desanimaram. Quando eles veem, quando eles escutam que estavam sendo reconstruída a muralha estava sendo reconstruída, eles ficaram irados, já tinham tentado parar. E na presença de todos eles começaram a zombar dos judeus, a escarnecer. E muitas vezes nós passamos momentos assim. Você tem um sonho, um alvo, você está reconstruindo ou construindo. Reconstruir é mais difícil. É o que estava acontecendo aqui. Construir, você já tem ali, né, praticamente, né, de repente, já um planejamento, você tem, né, uma planta de como será. Reconstruir, você tem escombros. Você tem um passado, uma história de que algo que outrora estava erguido foi abatido, foi destruído. Tanto que lá em Esdras, só quando eles voltam e somente os alicerces do templo são edificados, são reconstruídos, já há uma grande alegria, né? E aqueles que já tinham visto antes choram. Ou seja, aprendemos aqui que começaram a zombar deles, começaram a chamar eles de fracos. O que esses judeus fracos estão fazendo? Pode ser que você esteja trabalhando, pode ser que você esteja reerguendo, suando, colocando tijolinho em cima de tijolinho, e estejam zombando de você, estejam rindo, estejam falando, você é fraco, você não vai conseguir. Eles falam aqui, olha, vocês acham que vão conseguir essa obra num só dia? Tentaram desanimar eles por palavras. Primeiro ataque que eu registro aqui nessa mensagem, tentaram desanimar eles com palavras. E quantas pessoas desistem porque ouviram? Você não vai conseguir,
você é fraco, ou zombam de você. Nós somos fracos, é verdade, mas nós servimos a um Deus forte, a um Deus que pode todas as coisas, ao Deus que quando você está sem força, Ele fala: filho, agora é comigo, eu te coloco de pé, eu te pego pela tua destra, eu sou contigo. O versículo inicial que nós lemos, Neemias, ele declara: o nosso Deus lutará por nós. Então não fique cabisbaixo, não fique prostrado diante de afrontas, diante de palavras que, verdade, muitas vezes doem, muitas vezes palavras de pessoas de dentro, de pessoas da família. Quantas vezes um pai desencorajando o filho, o próprio pai que deveria estar encorajando, que deveria estar levando, tirando o medo, está às vezes falando: você, isso não é para você, essa prova não é para você, esse concurso não é para você, você é fraco. Meu amado irmão, coloque um sonho, tenha meta, mas entenda que o que prevalece na nossa vida é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não há nada errado em você pedir. Por isso que aqui, eles dizem aqui: olha, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, eles chamaram de fracos. E ainda falaram: olha, ainda que vocês reconstruam, basta uma raposinha que vai vir e vai destruir tudo. Escárnio, zombaria. Eles já tinham ali, olhando aquelas muralhas destruídas, aqueles escombros, já tinham passado duro. Tinham acabado de sair da escravidão da Babilônia, ainda começam ali os inimigos, os adversários, a machucar com palavras. Tem palavras que doem muito. Mas, meu amado irmão, ainda que estejam usando palavras para tentar desanimar você, nessa noite é a palavra de Deus que vai te animar, que vai te renovar, que vai te fortalecer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele ensinou isso. Aflições temos, no mundo teremos aflições, mas Jesus, ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então cuidado, aquilo que você escuta e guarda no coração pode mudar todo o curso da sua vida. Se eles tivessem desanimado, olha, já imaginou? Neemias, ele saiu, olha só, era copeiro do rei, poderia estar lá, mas quando ele manda saber, ele chora, ele rasga, jejua, fica dias orando, intercedendo pelo povo que estava aqui nas muralhas, nos escombros, que já tinham voltado por Zorobabel, que já tinham voltado por Esdras. Ele não fica na zona de conforto, ele volta também. Ele coloca no coração: eu vou voltar, eu vou levantar aquelas muralhas, aquilo que está caído, meu amado irmão. Se você tiver um propósito, colocar nas mãos de Deus, de reerguer, de reconstruir, não tem rei, não tem distância, não tem dificuldade, não tem zombaria, não tem adversários que vão impedir aquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Então Neemias, ele escuta e todo o seu povo esse escárnio, essa zombaria. E ele diz no versículo 4 uma oração: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, que o pecado deles não seja apagado de diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Estavam zombando não apenas de Neemias, do povo de Israel, do povo de Deus, mas de Deus. Porque eles sabiam que eles estavam ali com a orientação de Deus. Por isso que a oração dele diz: olha, nós estamos sendo desprezados. Quantas vezes nós somos desprezados no trabalho, na família, não sei, na sociedade. Mas tem um que jamais vai se esquecer de você. Deus, ele fala através de Isaías: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que está dando de mamar, que está amamentando, eu jamais me esquecerei de ti. Se você se sente triste, se você está se sentindo desprezado, se você está se sentindo fraco, as pessoas estão colocando isso em você: você é fraco, você não vai conseguir. Lembra que a nossa força
está em Deus, está no Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10, lá no capítulo 8, versículo 10, sabe o que Neemias vai dizer? A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força é o Senhor, é Deus. Ele é o nosso escudo. Então ele ora, ele clama. E diz o versículo 6, que eles não pararam, continuaram reconstruindo. Assim reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Toda a muralha eles conseguiram até aqui, até a metade, né? Reerguer. Ainda tinha muita obra, porque ela era alta, mas em toda a sua, digamos, né, o seu perímetro começaram a reconstruir. Só que ele nos ensina algo interessante. Continuamos, né, nós reconstruímos a muralha, né, até a metade da sua altura, toda ela, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Uma das armas do diabo é tirar o nosso ânimo. Já viu uma pessoa desanimada, sem o ânimo, sem a vontade de fazer? Vamos para, não vou. Vamos para, não vou. A pessoa parece estar numa bolha, parece que está querendo e fica desanimada, aí o desânimo começa a ter desdobramentos piores, vem, né, outros distúrbios, vem outras síndromes, medo, pânico, enfim, depressão, começa a vir outros problemas. Por isso que o desânimo tem que ser combatido logo. Sabe o que Neemias está nos ensinando aqui? Eles falaram, os inimigos zombaram, os inimigos falaram que nós somos fracos, mas olha agora a muralha, já está quase reconstruída porque nós temos ânimo. A palavra deles, a frase deles, o discurso deles tentando zombar e escarnecer, não tiraram o nosso ânimo. O que tem tirado a sua força? O que tem tirado o seu ânimo? Às vezes as coisas não acontecem como queremos. Às vezes você faz um plano, acha que vai, né, rapidamente ter o retorno. Neemias não esperava ter tantos adversários. E nós temos adversários. A Bíblia fala quem é o nosso adversário. O diabo, né, vosso adversário está ao derredor, como um leão buscando alguém para devorar, tragar, destruir. Por isso que lá ele diz, né, temos que nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, dar de baixo. O que é sujeitar a Deus? Confiar nele, confiar no Senhor. Assim reconstruímos a muralha, ela foi acabada até a metade da altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Nessa noite Deus te trouxe aqui, porque ainda que estejam falando que você é fraco, às vezes você pensa que você é fraco, mas o Deus que nós servimos, Ele conhece não o nosso exterior, Ele não conhece a estrutura, né, apenas exterior, Ele olha o coração, Ele conhece o coração, Ele sabe o quanto nós somos por dentro. Você é forte no Senhor. Nós não podemos desanimar, tem que ter ânimo para trabalhar. Que trabalhar é esse, pastor? Cuidar de você mesmo, cuidar da sua casa, cuidar da sua saúde, cuidar no seu trabalho, da sua vida espiritual. Você não pode parar, você não vai parar. Tudo aquilo que está tentando te desanimar, Deus te trouxe aqui para te dar um renovo, um fortalecimento. Levanta a sua mão, meu amado irmão, em nome de Jesus, você vai sair daqui com um novo cântico nos lábios. Se entrou triste, se entrou abatido, se entrou, olha, eu vou desistir, eu vou desanimar, meu amado irmão, aquele que está aqui, aquele que faz uma nova história, que dá uma nova vida, que faz com que, se você permanecer, aquele que está em Cristo, as coisas velhas vão passando, vão ficando para trás, e tudo vai se fazendo novo. Os muros estão sendo reerguidos, você está edificando, você está reconstruindo, ainda que o diabo, o adversário, esteja tentando parar. Meu amado irmão, não desista da sua caminhada cristã, da sua caminhada na vida espiritual. Eis aí o grande problema. Muitos, numa situação dessa, ao ouvir palavras, o inimigo tentando desanimar, gerar o desânimo, fazer com que você pare a obra. Porque sabe o que eles estavam fazendo aqui?
reerguendo o muro, tapando brecha, trabalhando, levantando uma defesa. Os muros da cidade, não é porque o muro era somente bonitinho, um objetivo. Só que nós não podemos desanimar. E diz o versículo 7, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Ou seja, liderados, podemos dizer assim, por Sambalate, Tobias, todos esses, amonitas, asdoditas, né, enfim, árabes, foram ali, quando eles viram que agora, que quando eles fossem, ia chegar um momento, que quando eles fossem fazer afronta com palavras, eles iam falar com parede. As brechas estavam sendo tapadas. Quando os inimigos viram que começaram a fechar as brechas, aí eles falaram, olha, a estratégia de ficar tentando desanimar com palavras não deu certo não. Lá dentro esse povo, olha, é forte. Falamos que é fraco, zombamos, falamos tudo. Falamos que até uma... Mas eles não pararam. E ó, melhor a gente agir, aí os inimigos somam força, porque as brechas estão sendo tapadas. As brechas daqueles muros, os buracos que não então começaram a ser reparados. Se quisessem entrar lá, iriam conseguir entrar somente pelos portões. Aquele muro, aquela muralha estava cheia de brecha. Entrava e saía por onde, vários buracos. Então o inimigo se ajuntou de comum acordo, diz o versículo 8, para vir atacar Jerusalém e criar confusão ali. Aí agora, o segundo ataque que acontece aqui, é ataque mesmo, físico, espada. Começaram a atacar, começaram a juntar e tentar fazer parar a obra. Só que agora não era somente Sambalate, Tobias, eles se juntaram. Quantas vezes os inimigos juntam forças para atacar o povo de Deus, para atacar o servo de Deus? Mas guarda essa palavra no seu coração, maior é o que está em nós, maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Pode o diabo vir por um caminho, por 7 vai fugir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você ama Deus, Deus tem promessas para aqueles que o amam. Você é nascido de Deus e o maligno não toca. Você é guardado por Deus. Você habita no esconderijo do Altíssimo e só vai acontecer contigo aquilo que Deus permitir. Só o que Deus permitir. E se Deus permitiu, você pode estar, com seu coraçãozinho em paz. Deus está no controle da nossa vida. Quem de nós podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida? O que podemos dar pela nossa alma? Está lá na Bíblia, Jesus ensina. Nossa alma vale mais que o mundo inteiro. O que Neemias faz? Olha, o negócio já estava chato, difícil, tentando desanimar meus trabalhadores, tentando desanimar meu povo que está reconstruindo, eles vêm, ficam zombando, escarnecendo. Aí quando viram que agora estão atacando, o que fazer num momento desse? O que fazer no momento de guerra? Sabe o que Neemias faz? Vai orar. Diz o versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ele foi orar. Ele não simplesmente, olha, eles estão atacando, vou só botar guarda de dia e de noite para inibir o ataque. Primeiro ele ora. Não faça nada sem oração. Não tome uma direção sem oração. Ore, ainda que aquela seja, pastor, eu não sei orar, sabe? Ainda que seja em pensamento, Deus ele fala na Bíblia que a sua onisciência, de longe ele penetra nos nossos pensamentos, Salmo 139. Ore, clame, peça, Senhor, olha, talvez não dê tempo de você, mas você vai fazer a escolha com a bênção de Deus, com a direção de Deus. Neemias, ele ora ao Senhor e como proteção coloca guarda, faça debaixo da direção de Deus. Só que é interessante
que nós lemos o versículo inicial, na passagem inicial, Neemias falando: o nosso Deus lutará por nós. Só que o cerne dessa mensagem, Deus ele luta por nós, como fez em tantos momentos, enviando anjos, destruindo exércitos, confundindo exércitos, fazendo um contra o outro. Deus luta por nós. Essa guerra é do Senhor. Só que Neemias nos ensina, ainda que tenhamos fé e cremos que Deus ele vai, auxiliar, vai ajudar, vai fortalecer, vai encorajar, vai abrir porta, vai enviar anjos, vai mover pessoas, vai mover, enfim, ainda que Deus venha, nós precisamos fazer a nossa parte. Neemias confia em Deus. Já tinha chegado até aqui debaixo de tantos milagres. O rei ter deixado ele sair, tudo que ele pediu o rei deu e por aí vai. Só que Neemias ele começa a nos ensinar aqui um ponto muito importante. Neemias não vai apenas, ele vai agir. Ele ora, mas ele começa a agir. Só que ele vai agir com a bênção de Deus, com a bênção do Senhor. Ele vai começar a enfrentar esses inimigos. Mas ele vai debaixo de oração. Ele vai debaixo da mão de Deus, da poderosa mão de Deus. Diz assim, versículo 10, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Por causa desses ataques, eram muitos escombros. O povo tinha que guerrear e o povo já estava começando a perder as forças. E diz o versículo 11, os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Olha a situação de Neemias. Parecia que já estava tudo bem, metade do muro construído, reconstruído. Só que agora a situação começa a ficar mais difícil aos olhos humanos. O inimigo traçando planos para os matar. Eles não vão ver nada. Vamos aqui, vamos entrar no meio deles, vamos matar, e a obra vai parar. De um lado, o inimigo querendo que a obra pare. Do seu lado, Neemias olha e o povo desfalecendo. Seus trabalhadores começando a perder o ânimo, falando assim: olha, nós não seremos mais capazes de reconstruir a muralha. E quantas vezes nós chegamos nessa situação, quase perdemos as forças. Você não tem força mais para dar um passo, porque você está pavimentando o seu caminho com lágrimas, semeando com lágrimas. Mas aquele que está aqui nessa noite é aquele que vai te fazer lá na frente colher com alegria. Basta você fazer o que Neemias nos ensina: orar. As circunstâncias pode tudo dizer que não, mas a tua voz me encoraja a prosseguir, Louvamos tanto, esse hino aqui. Você não está sozinho, eu sei que não estou só. O que tem parecido que está fugindo do seu controle, pode fugir do nosso, mas de Deus não foge. Basta uma palavra do nosso Deus e o milagre vai acontecer, ele vai surpreender, ele vai mover o sobrenatural. E Neemias começa a agir. Eu vou apenas resumir. Então, versículo 13: coloquei o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas famílias, pelas suas mulheres e pela casa de vocês. Olha o que Neemias vai fazer. Vai mobilizar o povo. Olha, vamos todo mundo se unir para combater esse inimigo. E ele vai colocar ali o povo por família, por turno, vai colocar nas muralhas, vai colocar por trás uma estratégia de defesa
Só que não ia adiantar de nada se fossem confiar na espada, na lança, no arco. Mas se você confiar em Deus, meu amado irmão, tenha certeza que vai dar certo. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O povo estava se abalando, o povo estava perdendo as esperanças, só que Neemias vai falar, olha, não tenham medo, lembrem-se do Senhor. Está na luta. Muitos ao seu redor estão perdendo a esperança, estão quase que sem expectativa, esperança, sem... E você muitas vezes está se sentindo fraco. Pega essa receita, esse conselho de Neemias. Lembrem-se do Senhor. Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar. Diante do inimigo, por exemplo, Davi se lembrou do Senhor. Davi não confiou na lança, na espada, na armadura, nem deu, nele, a armadura de Saul. O que Davi faz? Se lembrou, trouxe à memória o que dá esperança. Saul, me deixa lutar com esse gigante. Não vai porque é pequeno, aquele homem... Aí ele lembra. Se lembra do Senhor. Não, mas Deus já me fez derrotar um urso, um leão. Aí Saul deixa. Diante do inimigo, diz a Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 17, que Davi, ele corre para enfrentar Golias. Sequer chama Golias de gigante. Quem chamou foi o povo. Mas sequer chama Golias de gigante. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o nosso povo? Aí diante daquele gigante, Davi, ele vai lembrar de quem? De Deus. Tu vem a mim com lança, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Lembra-te do teu Deus e você verá as maravilhas que Ele vai fazer na sua vida. Neemias, ele encoraja, não temas, não tenha medo. O Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo, seja qual foi a palavra do médico, seja qual foi a palavra do seu chefe, seja qual for, não sei o que você está passando, mas Deus, Ele fala, lembre-se de mim, não tenha medo, eu sou grande e temível, e lute pela sua família. Lute pelo que é seu, pelas mulheres, pela sua casa. Não abaixe a guarda, porque você não vai lutar sozinho. Você não vai lutar sozinho. Lá na frente, continuando a leitura, versículo 15: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Olha só, Deus agiu, voltaram à obra. Deus frustrou o plano deles, e é assim que Deus age. Você ora, você clama, você ouve a voz de Deus falando, não temas, eu sou contigo, e Deus vai frustrar os planos do inimigo, e você vai voltar à obra. Tentaram de tudo para fazer você parar, para tentar você não vir à igreja, para fazer você desistir. Vão tentar de tudo, mas lembra de Deus, lembra do Senhor, lembra de Cristo Jesus. E para encerrar, versículo 16: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Olha o que Neemias nos ensina. Não relaxa não, continua atento. Deus deu a bênção, Deus frustrou os planos deles, voltaram para a obra, mas eles não largaram a espada. Sabe o que é isso? Está na bênção? Continue vigiando. Continue buscando a Deus, porque quando está de pé, tem que olhar, vigiar para que não venha cair. Neemias confiava em Deus? Muito. Tinha fé? Muita. Mas olha, vamos largar a espada não. Com uma mão, olha só que a estratégia de Neemias, a orientação, os carregadores
né? Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. Ou seja, os que carregavam, com uma mão carregava e com a outra estava com a espada. Sabe o que é isso? Está atento. O inimigo vai ver, vai falar assim, olha, eles não relaxam, não vai dar brecha. Não vou, o inimigo tu acha que o inimigo vai desistir? O inimigo olha, vamos lá agora. Relaxou. Quantos perderam a bênção? Quantos se desviaram? Porque depois que Deus age, depois que dá a bênção, a pessoa larga a espada. A pessoa quer deixar de vigiar, deixar de olhar. Eles, os que construíam com as duas mãos, mas estavam com a espada. Os que carregavam, mas com a outra mão a espada. Ou seja, não pare de vigiar, não deixe de estar atento, não largue a sua espada, meu amado irmão. A nossa espada hoje é essa aqui, ó. Nossa espada é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé é renovada, a sua fé é fortalecida. E aqui ele diz, né, o versículo 18, os construtores traziam cada um a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava trombeta estava ao meu lado, e eu disse aos nobres, que foi o versículo inicial que nós lemos nessa noite, eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. Por quê? Porque tinham brechas, então eles tiveram que se espalhar, a muralha era muito grande, os muros eram muito grandes. Foi o versículo inicial que nós lemos. Porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, se reúnam ali em volta de nós. Por quê? Ouvir o som da trombeta era para todo mundo se juntar, formar um exército, formar um grupo, estar em unidade. O inimigo não está aqui, vamos continuar trabalhando todo mundo com espada. Só que cada um na sua brecha, cada um reparando a sua parte, mas se ouvir o som da trombeta, junta todo mundo. Sabe o que é isso? Unidade. Você, sua casa, tem que estar em unidade. A igreja tem que estar em unidade. Nós temos que estar em unidade com Deus. Temos que ser um com Deus. Ele habita em nós. Unidade. E para encerrar, no lugar quando ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. Tem guerra, tem peleja, mas o Senhor Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. E eu encerro aqui. Assim eles ficaram trabalhando na obra. Não foi uma obra tanto, né, no quesito, né, de trabalho físico, não foi fácil, como também espiritual. O diabo tentou fazer parar a obra, mas você não vai parar. Sabe o que aconteceu depois de 52 dias? Desde que eles começaram a reiniciar, a reerguer esses muros? Diz aqui o capítulo 6, versículo 15, a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando, capítulo 6, versículo 16, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Você não vai conseguir sozinho, mas com a intervenção do Senhor lá na frente. Não sei o tempo. A muralha foi reconstruída em 52 dias. Poderia ter sido mais rápido se não fosse, né, as tentativas do inimigo. O que eu sei é que lá na frente você vai cantar esse canto da vitória. Pode ser que você esteja esperando 52. E ele diz assim, versículo 17, também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Porém, muitos em Judá eram aliados a ele, porque ele era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Nem depois do muro construído
o inimigo, desistiu. Então, Sanbalate e Tobias escreviam cartas para atormentar. Mas tenha certeza que aquele que prometeu garante a vitória. Aquele que você está buscando garante a vitória. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Os inimigos ouviram isso. Os inimigos vão ouvir. Aqueles que não acreditam vão ouvir. Aqueles que duvidam, que zombam, que falam que você é fraco, lá na frente eles vão ouvir o que Deus vai fazer na sua vida, e eles vão reconhecer. Sanbalate, Tobias, todos esses inimigos, eles reconheceram que não foi porque o povo era bom, que o povo era forte, que o povo sabia colocar bem ali a pedra sobre a... Não, foi por intervenção do nosso Deus que essa obra foi completada. Coloque a mão no seu coração. Não vai parar. Eles passaram por afrontas, feche seus olhos. Eles passaram por afrontas, zombaria, escárnio, ataques, tentando fazer parar. O que tem tentado fazer você parar de lutar pela sua casa, lutar por você? Não entra em crise de identidade, não. Saiba quem você é. Você é feito imagem e semelhança de Deus. Deus conhece cada um de nós, chama pelo nome. Você é amado por Deus, Deus ama todos. Mas aqueles que confessam Jesus, somente aqueles que confessam o nome do unigênito de Deus, esses são feitos filhos de Deus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Quero fazer 2 orações aqui. Talvez você esteja passando em um momento como esse. Zombaria, muitos não acreditam. Às vezes você está perdendo. Suou tanto, investiu tanto, trabalhou tanto e o retorno não veio como você esperava. Ora e clama e busca e não vem a resposta como você almejava. A palavra de Deus nessa noite é confiar nele, aguardar, porque é ele que vai lutar, guerrear, cuidar. Neemias declara isso, mas ele não larga a espada. Ele não deixa de estar atento, vigiando. Sabe o que é isso? Confiamos em Deus, confiamos, mas temos que fazer a nossa parte. E eu fico feliz que você está aqui nessa noite. Você está fazendo a sua parte, você está em casa ouvindo essa palavra. Quantas vezes, por causa de situações como essa, estamos perdendo as forças, as mãos estão fracas para a obra. Mas lá em Esdras, em Neemias, nós vemos que Deus fortalece a mão para a obra. Nessa noite Deus vai te fortalecer, Deus vai te renovar. Só que o primeiro passo, feche seus olhos, a mão no seu coração, é você e Deus, você e Jesus. Só uma maneira de confiar assim é você entregando sua vida para Jesus, confessando Jesus como seu Salvador, deixando Ele ser o primeiro, porque hoje nós temos acesso ao Pai em Cristo Jesus, a nova aliança, Jesus que morreu na cruz, por mim, por você, e através da sua morte e ressurreição, da sua entrega, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Deixa Deus ser o primeiro em todas as áreas da sua vida. E Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus falou: Jesus disse que eu dou bom ânimo, eu renovo, eu fortaleço.
Mas ele falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar, eu o negarei. Então nós vamos fazer 2 orações aqui nessa noite. A primeira delas, você que deseja, não é religião, não é rótulo de igreja, não é religiosidade, mas você que deseja abrir seu coração para Jesus, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta bem alto uma de suas mãos. Levanta bem alto. Ou está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado da casa do Pai, deseja voltar à casa do Pai, levanta bem alto. É noite de você reconstruir esses muros que estão caindo. E a segunda oração, você que está em um momento assim, precisa reconstruir, mas está sem força. O inimigo tem se levantado, está somando forças. E quer um renovo, quer um fortalecimento. Nós vamos orar. Guarda dessa palavra. Lembra-se do Senhor, lembra de Deus. Neemias falou: não temas, lembrem-se do Senhor, que Ele é poderoso. Lutem pela sua família, pelo que é seu, pela sua cidade. Ou seja, o suor tem que ser derramado, tem que orar, tem que interceder pela sua família, por você, ter vida de oração, e tenha certeza que essa luta, Deus Ele vai agir. Nós fazemos a nossa parte, Ele vai fazer a dele. Aquela que nós não podemos fazer, Ele vai fazer. Nós damos a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E a nossa parte nós fazemos, e a parte dele Ele vai fazer. Ele vai abrir a porta, Ele vai responder essa tua oração. Em nome de Jesus, ó Deus, elevamos a Ti a nossa oração. Diante dessa palavra, Senhor, o que nós podemos fazer é orar. O inimigo se levantou, Senhor. Veio a confusão, veio a contenda. E aqui estamos orando. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada oração, cada pedido. Tu conhece antes de nós chegarmos por essas portas. Cada, ó Deus, mente, cada coração aqui, ó Deus, entregando talvez o impossível, as fraquezas. Senhor, vai operando o milagre, vai dando a direção, vai confirmando no coração. Porque nós cremos que, como acabamos de ler, a obra é muito grande. Que nós possamos nessa noite sair por essas portas revestidos do Teu poder, trabalhando, mas também segurando a espada, Senhor, atentos para o combate, prontos para o combate, como um bom soldado de Cristo. Assim renova, fortalece, opera o milagre. Age, ó Deus, no nosso impossível, que para Ti todas as coisas são possíveis. Assim oramos e Te agradecemos pela alegria que o Senhor nos dá, pela paz que o Senhor nos concede, pelo renovo, pelo fortalecimento. Assim oramos e Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia, Deus.